Quando eu estava ainda na graduação, eu fazia estágio em uma clínica generalista, né? Uma clínica multidisciplinar, ali na Moca. E ali ele me falou, depois eu fiquei acho que uns 2, 3 anos fazendo estágio lá com ele. Tá. E ele fazia tudo, menos a parte de endodontia. O dono da clínica. O dono da clínica, Dr. Fernando Henrique. Hoje eu sou endodontista dele, porque na época ele falou para mim, Drica, o pessoal me chama de Drica, Drica, se você virar endodontista, eu te coloco aqui na clínica para clinicar para mim. Fez um acordo. Fez um acordo. E ali eu estava, sei lá, no 3º ano da faculdade, e eu já tinha passado pela clínica de endodontia, e eu tinha odiado, porque tinha acontecido tudo que teoricamente não podia acontecer durante o curso lá, e eu falei, meu Deus do céu, isso eu nunca vou fazer na minha vida. Olha. Só que aí, quando ele falou para mim, eu já estava no final da graduação. E aí eu falei, já passei por algumas outras especialidades já na graduação. Endodontia foi meio traumático, mas assim, não fiquei tão traumatizada assim ao ponto de não querer fazer. Falei, então por que não? E aí eu fui atrás de um cara referência para ver como que seria o dia a dia de um endodontista. Que legal, você planejou bonitinho. Planejei bonitinho, e aí eu consegui chamei o Bruno Frignani no Instagram e falei, Bruno, você tem um programa de estágio aí? Porque eu estou querendo ser endodontista e eu estou querendo saber como que é aí o dia a dia de um endodontista. E aí ele me chamou para ser a estagiária dele, e aí lá eu me apaixonei pela endodontia. Gente, que história linda. E aí eu saí da faculdade já fazendo endodontia. Isso era esse estágio durante durante o período que você ainda estava fazendo a graduação lá na USP. O Bruno também é da USP, né? O Bruno também Ele fez da há pouco tempo um podcast lá com o Dr. José Eduardo Hitz, e aí a gente conheceu ali um pouco da história dele. O Bruno, ele fez também, né, a graduação lá na USP, também se formou como especialista pela FAPES, e ele foi, assim, um cara que me abriu as portas, né, para já começar a endodontia com microscópio. Então, eu tive um pouquinho de sorte, um pouquinho de dedicação ali para poder já iniciar com a microscopia dentro da endodontia. E ser proativa, né? O que está faltando um pouquinho hoje em dia, talvez, nessa moçada mais nova, né? O que você fez? Você pegou o telefone, você se ofereceu como estagiária, né? E olha só. Tem que ser assim, né? Porque a gente sai da faculdade, na verdade, sem saber nada, né? Assim, sem saber nada de como se comportar no ambiente de trabalho, assim, vamos supor, porque é muito saturado. Tem clínica odontológica em toda esquina tem uma clínica odontológica. A gente sai desmotivado, a gente sai sem saber como que é uma rotina clínica, a gente sai sem saber precificar, a gente sai sem saber um monte de coisa que não é dito, né, durante o curso de faculdade. Então, você precisa dar uma cara a tapa ali para poder se introduzir no mercado e fazer um nome de alguma forma, né? Isso é muito legal, doutora, porque assim, não estava aqui na nossa relação de assuntos, porque a gente não monta, veja bem, a gente não monta aqui, nunca montamos nos nossos podcasts perguntas e respostas, porque vira um grande bate-papo, que é gostoso, né? E se deixar, a gente vai, né? A gente vai, horas. Mas a gente coloca assuntos para a gente não esquecer nenhum tópico, até mesmo porque a gente abriu caixinha de perguntas, e aí as pessoas participam e a gente aborda o que são... Mas a gente já sabe as dúvidas do dia a dia dos pacientes. Mas você abordou uma coisa muito legal que a gente vem falando nessa semana, que o Dr. José também falou lá na live 727 dele, que é justamente isso. Como que o recém-formado sai de fato cru? E é uma preocupação de um recém-formado, ou do pessoal que está se formando agora, ou ao menos, foi uma preocupação minha há quase 20 anos atrás, e deveria ser uma preocupação do pessoal que está se formando agora. E aí, como que eu me diferencio antes, de fato, de sair aqui da universidade? E você se preparou de uma maneira muito legal. Eu acho que o estágio é muito importante. E quem me pergunta, eu sempre falo, estagie em lugares referências, né? Porque isso faz a diferença para você ter a segurança. Você tem que ter alguém, acho que no começo, para ser seu respaldo. Eu sempre falo isso também, porque, infelizmente, né, complexidades de casos, assim, são inúmeros, são vários, né? E eu falo também, uma dica que eu sempre dou, quando me perguntam,
fazer a especialização depois de um tempo atuando na área que você escolheu. Porque quando você faz a especialização depois de um tempo que você já está na área, você já viu muita coisa, você já tem dúvidas sobre como resolver, e aí você encara a especialidade de uma forma diferente e sai de verdade um especialista. Porque mesmo na especialização, você não vai ver tudo que tem por aí. Não vai. Então, você precisa ter segurança, você precisa saber o que você está fazendo mesmo e ter um respaldo, caso aconteça alguma dificuldade ali no meio do caminho. Eu acho que ter humildade, né? De saber Também. que você não vai sair o doutor Isso. e não vai sair ganhando dinheiro. Isso é muito importante também, porque sai achando que Ajustar. agora eu sou doutora, agora eu sei tudo. E Esquece. não é muito... Humildade a vida toda é importante. A vida toda, com certeza. Bom, eu não vou falar a minha idade não, mas eu passei pela endodontia há uns 23, 24 anos atrás, pelo menos. E é assim, eu adorei a disciplina. Diferente um pouco de você, eu tive uma boa experiência com a endodontia durante a graduação. Os professores lá da Unesp, São José dos Campos, foram professores assim que de fato marcaram a vida, que eram professores excelentes. Eu sei que grande parte deles continua ainda lá na disciplina, né, no departamento. Mas, assim, eu gostava de outras disciplinas também. Na verdade, assim, eu gostava da endodontia, eu gostava da estética, eu gostava da prótese. Eu gostava muito da prótese. Ao contrário do que muitos colegas falavam e tinham medo, e era o terror a prótese. No primeiro e segundo ano, o pessoal já falava, assim, a hora que você chegar na prótese, você vai entender o que é a prótese. Para mim é o terror a prótese. Então, e era terror de muita gente, mas eu adorava a prótese. É curioso, né? Porque ninguém gosta de prótese, então, assim. Pois é. Da minha época, pelo menos, né, que eu fiz a graduação, a galera quer tudo estética, né? Quer tudo endodontia. Acho que umas 3, 4 pessoas da minha sala, da minha turma, que se tornaram endodontistas. O resto foi mais para a área de estética, né? Então, prótese... Ou ortodontia. Ortodontia também. Eu trabalhei muitos anos com ortodontista, até naturalmente eu aprendi durante a faculdade bastante sobre ortodontia, por conta do estágio. Porque minha história é um pouco... Assim, eu pego o telefone e ligo e eu já considero que, assim, no máximo eu tenho um não. Um não você já tem, né? Você tem que conquistar o sim, né? Então, a gente já ajusta a expectativa para o não. Se você tiver o sim, sensacional. Mas a pessoa pode falar um não. Então, E aí, depois que eu me formei, eu tive uma experiência... Eu me formei e fui para o mercado de trabalho. Eu escutei a mesma coisa que você escutou. Então, atue um pouco. De um professor de lá, o professor Carlos Torres, de lá da Unesp. Ele falou para mim, Joyce, não vai para ortodontia. Tem uma experiência clínica primeiro, para depois você escolher a sua especialização. E aí eu trabalhei 2 anos e pouquinho, foi quando eu saí do país e trabalhando, eu trabalhei 4 anos e meio fora, na Europa, na Suíça, e curiosamente era uma clínica também multidisciplinar, assim como é a nossa hoje. Curiosamente, acho que era uma das únicas que gostavam de canal, de tratamento de canal. E assim... minha agenda era lotada de canal. Tinha dia que eu não aguentava mais canal, que eu queria fazer outras coisas. E aí ali acendeu a luzinha que, de repente, eu poderia ter aquilo de fato como uma das especializações. Perfeito. Então, E aí, depois, eu voltei para o Brasil e já voltei matriculada lá. Aí, eu já fui para a USP, para a Fundecto, lá com o professor Celso Caldeira, que a gente tem muita consideração e carinho e muito respeito, porque é um excelente professor. E aí, falei para ele, professor, estou morando fora do país, vim para cá para fazer a sua prova da Fundecto, vim para cá para fazer isso. Ele quase não acreditou. Eu falei, se eu passar na sua prova e na entrevista, eu vou voltar pro Brasil, porque eu tenho outras coisas a serem feitas aqui e eu quero fazer essa sua especialização. Porque eu já saí da Unesp, adorava todo mundo na Unesp, tinha super respeito pela casa, mas estando em São Paulo, fazia muito sentido fazer a especialização e aqui para mim não tinha um outro lugar a não ser a USP.
E aí o pessoal da USP fala que assim, é porque eu queria ter passado na USP, não passei. Então eu fiz o Unesp e depois tudo bem, né? Não deixa de ter né? estudado na USP, não deixa de ter estudado na Unesp, E né? tá tudo Tá certo. tudo certo. E aí depois eu vim, e aí ele, enfim, passei em tudo, voltei, aí fiz a endo lá, e eu sou também apaixonada. Fiz prótese também depois, aí eu sou apaixonada também pela endodontia. Uma das coisas que me motivou também foi que eu falei, ou a pessoa vai pela estética no dentista, ou a pessoa vai pela dor. E geralmente o que está relacionado à dor de dente é fazer tratamento de canal. Então foi um dos motivos também que me motivou a fazer a endodontia.